Saudações a todas, a todos, que a Virgem Santíssima, que acolheu a palavra de Deus no seu coração e meditava no seu coração tudo o que dizia a respeito ao seu filho, que ela nos acompanhe também na nossa reflexão bíblica, na meditação desta carta de São Paulo aos Romanos, que estamos fazendo nestes dias. Estamos ainda no início da carta, na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8. São Paulo fez a introdução, apresentou um quadro bastante pesado da situação do pecado que domina o mundo pagão, apresentou em seguida o quadro de vida do mundo judaico, também ele dominado pelo pecado, para chegar a esta conclusão de que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Então, a humanidade inteira, judeus e gregos, a humanidade inteira, todos estão debaixo do pecado. E ele descreve isto com citações de salmos que vão falando como o ser humano desconheceu o caminho da paz, como não há temor de Deus diante de seus olhos, como a sua língua profere maldades, etc, etc. E por fim, tendo falado do mundo pagão, do mundo judaico, ele falou do universo inteiro. Mas a gente espera então agora, não é a hora de falar dos cristãos, quase que dizendo os pagãos não resolveram o problema, os judeus não resolveram, e agora os cristãos. Mas ele não vai falar dos cristãos, ele vai falar de Jesus Cristo. E os cristãos que aparecem em Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, versículo 21, ele começa dizendo: agora, porém, depois de tudo que vimos, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Todos os que creem, então aqui temos uma porção da humanidade, e Jesus Cristo que está agindo, e aqueles que creem, portanto, pela fé, estão em Jesus Cristo, participando da ação que ele desenvolve entre nós. Não há diferença, sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, todos são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, como é que este mundo de pecadores dominados pelo pecado pode se libertar, pode sair desta dominação pela obra redentora de Jesus Cristo, que age gratuitamente. São justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então, ele vai concluir dizendo que Jesus foi exposto como em sacrifício para a nossa salvação. Ele manifesta assim a justiça de Deus. Ele queria manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora, no tempo da paciência de Deus. Ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e para santificar aquele que é pela fé em Jesus Cristo. Então, Paulo tem uma expressão, né? O tempo da paciência de Deus é o tempo até Jesus Cristo. Tempo da paciência de Deus. Agora chegou Jesus Cristo, que justifica aquele que é pela fé, aquele que acredita e que aceita a pessoa de Jesus. O caminho está aberto agora. Onde está então o motivo de glória? Fica excluído.
Em força de que lei? A lei das obras, de modo algum, mas em força da lei da fé. Sempre se fala da lei, a Torá, o ensinamento, e a prática das obras que este ensinamento exige. Paulo agora fala da lei da fé, que trabalha na gratuidade. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E aqui, evidentemente, o próprio Paulo vai se esforçar para que se entenda bem o que ele está dizendo. Justificados gratuitamente. Então, nós somos perdoados e redimidos gratuitamente pela obra de Jesus Cristo. Então, não é porque eu faço tal ação ou tal boa obra que eu mereço a justificação. Não sou eu que me justifico a mim mesmo. É Cristo que me justifica. Então, eu estou dispensado das boas obras? Não. Ele está dizendo que não é a obra boa que me justifica. Mas eu não estou dispensado da obra boa, porque ela mostra a fé que eu tenho. Ela revela que realmente eu acredito em Jesus Cristo. Porque quando Jesus, isso lá no Evangelho de Mateus, né, ele nos fala das obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Então, não é isto que me dá a salvação, mas é isto o sinal da fé. E onde está a fé? Aquele a quem eu dei de comer, a fé me diz, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a ação salvífica, ela vem pela fé, mas ela se manifesta no modo humano de ser e de agir, que é este modo do relacionamento fraterno que existe entre nós. Então, a lei da fé. Deus é só Deus dos judeus? Não é também dos gentios, aqueles que não tinham a lei? É certo que também é dos gentios, pois há um só Deus que justificará os circuncisos pela fé e também os incircuncisos pela mesma fé. Então, eliminamos a lei através da fé? Não, nós consolidamos a lei. A lei é colocada solidamente no seu devido lugar. As coisas funcionam quando estão no seu devido lugar, e não de forma invertida. O sábado faz parte da lei e é bom enquanto está a serviço do ser humano. Se a gente inverte, se pomos o ser humano a serviço do sábado, então já não temos as coisas no seu devido lugar.